Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu prometi para vocês um conteúdo ainda em 2022 e como ainda estamos em dezembro, dá para dizer que estou dentro do prazo, apesar de um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. Eu queria falar com vocês aqui um pouco sobre a história do dinheiro. Vamos reforçar alguns conceitos com isso, principalmente nesse nosso contexto aqui do canal, ajudará também a entender e reforçar a tese por trás do Bitcoin, que nós vamos tomar aqui como uma representação do que podem ser as criptomoedas como um todo, sendo o Bitcoin a principal delas. Então vamos direto ao ponto. Uma breve história do dinheiro. Do escambo ao Bitcoin. Versão brasileira. Eu mesmo, rapaz, já se inscreve aí no canal, me dá essa força. Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é o dinheiro? O dinheiro é a mesma coisa que uma moeda? E a resposta é que não, né? As moedas são um tipo de dinheiro. Existem várias moedas por aí, o euro, o dólar, o franco, o iene, todas aquelas que vocês já conhecem. E aí nós estamos falando de um dinheiro que é tratado como uma unidade monetária, que é emitido por um banco, por uma instituição, enfim. Mas também existe a moeda enquanto um objeto palpável, físico, né? Como aquelas moedas de 50 centavos que você tem no bolso. As duas coisas nós chamamos de moeda e o fato é que essas moedas podem servir como dinheiro, mas o dinheiro é algo um pouco mais amplo. Então, conceitualmente e em termos simples, o dinheiro pode ser entendido como um meio de troca aceito por todos. E falar um pouco sobre como começa a história do dinheiro, que começa bem lá atrás. Desde que os povos primitivos perceberam que podiam trocar coisas entre si, coisas que sobravam, coisas que eram de interesse mútuo, né? A princípio, essas trocas realizadas eram diretas e envolviam diferentes mercadorias diretamente. Então, por exemplo, um grupo de uma aldeia podia ter sobrando ali algumas galinhas à sua disposição e o grupo de uma outra aldeia poderia ter, sei lá, algumas frutas. Pelo interesse mútuo que essas partes teriam um no que tem o outro, eles poderiam fazer o comércio direto desses bens, trocando uma quantidade de galinhas por uma quantidade de frutas. O nome disso, vocês já devem ter até ouvido falar, é escambo. Mas o escambo não é lá das coisas mais práticas do mundo, você deve estar imaginando. Dele decorrem muitos problemas. Por exemplo, o escambo requer que eu necessariamente tenha um bem que seja do interesse do meu parceiro comercial, concorda? Mas e se não for o caso? E se o que eu tenho não é exatamente o que interessa a outra pessoa, a outra parte? O escambo também requer que eu mantenha sempre as mercadorias em estoque para poder realizar novas trocas. Mas essas mercadorias podem ser perecíveis, elas podem me gerar custos extras. Por exemplo, para manter as galinhas que eu tinha sobrando, eu tenho que dar de comer a elas, isso gera um custo. Ou no caso das frutas, elas são perecíveis, se eu guardá-las por muito tempo, elas apodrecem. E aí então eu perdi o meu meio de troca, não é? Outra coisa que pode acontecer é que, por vezes, essas mercadorias podem sequer serem coisas fáceis de se transportar, dentre outros transtornos que o escambo viria a trazer. Então, as comunidades começaram a utilizar algum meio padrão que tivesse boas propriedades que favorecessem essas trocas. Boas características em termos de transporte, de fracionamento, para você poder dar o chamado troco, né? Quebrar os valores que não se completam, algo que não fosse facilmente falsificável, etc, etc. As características que a gente conhece do dinheiro. E para atender esse propósito, as diferentes sociedades começaram, em diferentes períodos, a utilizar muitas formas de se estabelecer um meio de troca. Alguns usaram concha, alguns usaram sal, outros usaram metais como ouro, prata, cobre e daí por diante. Dentre essas alternativas, com o passar do tempo, o metal acabou se consolidando em muitas ocasiões e por muito tempo entre as civilizações e acabaram sendo usados para se cunhar moedas que foram usadas como dinheiro. A moeda cumpre bem o seu papel, mas também não é perfeita. Em grandes quantidades, por exemplo, elas podem começar a dar um certo trabalho para serem transportadas, pode ser um pouco difícil de serem contadas, pode ser difícil de serem armazenadas até mesmo. E ainda mais, essas moedas podem em algum momento serem falsificadas, inclusive isso aconteceu em muitos períodos da história. A gente tem registros desde, por exemplo, o Império Romano, que já é bem lá para trás, do governo derretendo as próprias moedas para cunhar novas moedas com uma quantidade menor de metal, mesclando o metal precioso com algum outro que não fosse tão precioso assim, para dessa forma, entre aspas, multiplicar a quantidade de moeda corrente. Basicamente eles estavam falsificando o dinheiro, Esse é o termo correto. Quem tem o controle da emissão da moeda acaba sempre tendo esse privilégio de corrompê-la. E quem a corrompe geralmente o faz porque leva alguma vantagem imediata com isso. Apesar disso destruir completamente o meio de troca no fim das contas, deteriora o seu valor através da inflação e etc. Mas quem está fazendo coisa errada geralmente não está muito preocupado com as consequências, senão não estaria fazendo. Então isso não é o suficiente para freá-los dessa falsificação. Mas enfim, até que em determinado momento da história em que nós estávamos utilizando moedas, os bancos resolveram estabelecer isso que a gente conhece como papel moeda, que é uma espécie de um recibo, que lá atrás, na sua origem, seria conversível geralmente a uma certa quantidade de metais preciosos.
E aqui nós destacamos o ouro, que geralmente era utilizado para isso. Então esse ouro estaria guardado em algum lugar obscuro lá nos bancos, e para cada quantidade de ouro que ele tivesse lá, ele te daria uma espécie de um vale-ouro, que seria esse papel que a gente veio a chamar de papel moeda. É claro que isso facilitou a vida das pessoas em termos de transporte, a facilidade de se contar o dinheiro, ou mesmo a facilidade de se representar grandes valores monetários, e dentre outras vantagens que o papel moeda tem. Mas também é claro que em algum momento, e não demoraria muito, né? Na verdade talvez desde o princípio, os responsáveis pela emissão desses recibos começaram a bagunçar o pagode. Afinal de contas, por que não? Essa conversibilidade do dinheiro em papel por ouro ficou conhecida como padrão ouro. Mas em muitos momentos da história, esses bancos emitiram esses certificados, essas notas, que não tinham qualquer correspondência com uma quantidade real de ouro que valesse aquilo guardado em algum cofre por aí. Então, mais uma vez, vemos que os emissores da moeda acabaram por corromper a previsibilidade do sistema monetário, falsificando dinheiro em papel também. Isso chegou a um ponto tão grotesco de falsificação que a partir de certo momento os governos resolveram simplesmente suspender a conversibilidade de papel moeda em ouro. A coisa já estava tão bagunçada que daqui para frente tanto faz mesmo, ninguém liga mais para isso. E esse processo se deu aos poucos. Primeiro tentaram garantir uma conversibilidade apenas parcial e não total da quantidade de dinheiro em ouro, mas depois de um tempo abriram mão de vez. Isso aconteceu já em tempos relativamente recentes, digamos, na década de 1970. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. O novo modelo de papel moeda é chamado de fiduciário, que pela etimologia da própria palavra deriva do conceito de confiança. Então nós devemos crer que o dinheiro vale alguma coisa porque quem o emitiu disse que vale, e aí é um puro ato de fé. Devemos confiar cegamente na moeda como um dinheiro simplesmente porque sim. Algum governo estabeleceu dessa forma e obriga o curso forçado dessa moeda na economia local, em muitos casos. Mais à frente, com o desenvolvimento da informática, boa parte da moeda em circulação que representa o nosso dinheiro passou a ser também digital. Criamos ferramentas como cartões de crédito, contas digitais, dentre tantos outros serviços que facilitaram ainda mais a utilização desse mecanismo como ferramenta de troca. Mas se facilita por um lado, também facilita por outro. Desde então, os governos vêm imprimindo dinheiro de forma física ou digital, que representa simplesmente adicionar dígitos a uma conta eletrônica, de uma maneira totalmente adoidada. Apesar de se criarem leis ou mecanismos fiscais que tentam frear essa emissão descontrolada de moeda, o fato é que, na prática, isso é pouco efetivo. Essa emissão se acelerou vertiginosamente ao longo do tempo, em alguns casos, em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Mas é fato que no momento em que eu gravo esse vídeo, isto é, no ano de 2022, podemos dizer que praticamente metade de todos os dólares existentes em circulação foram emitidos desde 2020, ou seja, fazem só 2 anos. Governos inundam o mercado com moedas e distorcem o seu valor. As consequências disso são diversas. A mais imediata delas, que todos conhecem, é a inflação, mas vai mais além. Tende a gerar maior desigualdade social, é uma forma velada de se cobrar impostos dos cidadãos, e isso distorce as expectativas dos tomadores de decisão na economia e os resultados contábeis dos investimentos. Atrapalha também uma boa alocação de recursos, distorce de forma generalizada a nossa percepção de risco e daí por diante. E por fim, claro, traz benefícios a quem comete essa mesma fraude, ou seja, financia os projetos de poder de governos que se financiam através desse mecanismo. É uma verdadeira tragédia, é verdade. Até que em 2008, chegamos a um ponto crítico desse modelo em que os mercados começaram a derreter e os problemas da emissão descontrolada de moeda e crédito ficaram evidentes. Já havendo tecnologia disponível para isso, alguém, ou mais de um alguém na verdade, e provavelmente mais de um alguém, desenvolveu uma moeda digital descentralizada baseada em criptografia, com esse propósito de servir como dinheiro. Essa moeda digital baseada em criptografia não requer muita coisa senão computadores ligados a uma rede de comunicação. Uma moeda que, embora não exista fisicamente, senão por esses sistemas de computador que a mantém viva, não pode ser falsificada. Uma moeda que não pode, por si só, financiar patifarias governamentais de toda espécie e ela é totalmente previsível do seu ponto de vista quantitativo. A esse projeto deram o nome de Bitcoin, um projeto alternativo que pode e visa suplantar o podre sistema monetário atual. O desenrolar dessa história nós estamos acompanhando em tempo real. O Bitcoin, em seu princípio, gerou muita dúvida, mas com o tempo já se provou útil e capaz de remodelar todo esse mecanismo corrompido. Talvez, através dele, seja assim possível criarmos um sistema monetário que represente o dinheiro, um dinheiro que seja saudável. Pode ser apenas um primeiro passo,
Não sabemos se o Bitcoin é a versão final e definitiva dessa forma de dinheiro ou não, mas é certo que a ideia de moedas descentralizadas e privadas concorrenciais, sugerida por economistas como Friedrich August von Hayek, está cada vez mais próxima de ser exequível e funcional. Se o Bitcoin não for a forma final, ele certamente é um primeiro passo nessa direção. Caso você queira saber mais sobre este autor e essas ideias, eu deixarei o link do livro Desestatização do Dinheiro nos comentários e na descrição. Quem se beneficia da confusão feita com o sistema monetário e, portanto, tentam controlar o modo como utilizamos o dinheiro, com certeza deve tentar resistir a essa mudança, por motivos óbvios que nós já citamos. Mas nessa batalha entre a tecnologia e os tiranos, é bem possível que em algum momento nós tenhamos uma real mudança no paradigma monetário mundial e, portanto, na forma como nós entendemos o próprio dinheiro. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. É claro que vocês podem avaliar esse vídeo caso vocês tenham gostado. Vocês podem se inscrever no canal para receberem mais vídeos. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.